E nós estamos aqui iniciando o nosso CityCast, o podcast que fala sobre diversos assuntos, principalmente saúde física e mental e saúde financeira, entre outros assuntos. A gente está trazendo para vocês informações de utilidade pública, informações úteis para quem quer se orientar, aprender um pouquinho. E vamos trazer sempre convidados super interessantes para vocês. E CityCast, por falar em CityCast, CityCast é a junção de Simone com Rita. Agora vocês já sabem que eu sou Rita, né? Rita Geórgia, mas a maioria das pessoas me conhecem como Geórgia Noronha. Sou jornalista do Eu Amo Meu Bairro e a Simone... E eu sou Simone Fonseca, publicitária, sou parceira também do Eu Amo Meu Bairro e da Siri Mídias Sociais, junto com a Geórgia Noronha. Isso aí. E a gente está aqui no Space 22, um espaço compartilhado, um cowork, onde você pode trazer seu notebook para trabalhar o dia inteiro ou trabalhar por hora, ou sei lá, se você precisa trazer a sua empresa para cá para dentro, realizar eventos, tem espaço para eventos, e a gente está gravando no estúdio do Space 22, um estúdio prontinho para você gravar o seu podcast. Tem todos os equipamentos que você precisa. Isso, e eu vou falar agora do Rei do Coco. Você que é da Grande Vitória, que está passeando ali por Jardim Camburi, dá uma paradinha no posto BR para tomar aquela água de coco geladinha. Ali sempre a água está fresquinha, vale a pena passar por lá. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial. Nós vamos falar sobre metanoia feminina e na perspectiva da psicologia analítica. Quem é a nossa convidada, Simone? Que é a doutora Andréia Bayer Mongin. Ela é antropóloga, né? Analista junguiana, que fala? Junguiana, né? E terapeuta. Não é isso, doutora Andréia? Doutora Andréia, vamos bater um papo. Se apresenta um pouquinho para o nosso público, fala um pouquinho de você. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com a Si e a Ri. E espero poder contribuir com um pouco de conhecimento sobre saúde mental. No meu caso específico, um pouco mais sobre saúde mental feminina. E eu sou, como a Rita Geórgia falou, eu sou doutora em antropologia. Antes, sou professora também, né? Eu me identifico muito como professora de antropologia, de história. E hoje estou trabalhando nessa área que eu gosto muito, sempre gostei, no campo da psicologia analítica, atuando como terapeuta e como arte-terapeuta. Eu estou terminando uma pós-graduação em arte-terapia e já venho também fazendo uso desses conhecimentos, né, na prática, no consultório. Então, assim, enquanto antropóloga, eu sempre tive a oportunidade de me dedicar ao que chamo de minorias discriminadas na sociedade, né? Então, sempre meu olhar foi para essas pessoas que não seguem aqueles modelos tidos como padrão normais, né? E são cotidianamente excluídas. Então, assim, eu sempre tive uma atenção à antropologia, de um modo geral, né? É uma ciência do que a gente chama da alteridade. É uma ciência do outro, daquele que é essencialmente diferente de nós. O sofrimento psíquico dessas pessoas que pertencem, que se identificam com grupos minoritários, discriminatórios, de um modo geral, é muito grande, né? Muita gente não tem ideia do sofrimento psíquico dessas pessoas. Então, assim, hoje, enquanto terapeuta, eu tenho recebido muito no consultório pessoas que realmente manifestam esse sofrimento, né? Então, seu público é diversificado? É diversificado, mas eu diria que eu atendo principalmente hoje mulheres, né? Algumas mulheres que incorporam o fato de serem mulher, de serem negras, de serem
homossexuais, Entendi. atendo homens também, Uhum. mas há um predomínio de De mulheres. Aliás, né, as mulheres predominam nos espaços Uhum. terapêuticos. As mulheres buscam mais. As mulheres são A mais, terapia. elas são mais, como é que a gente fala? Os homens são mais racionais, né? Dizem, né? E as mulheres mais emocionais, é isso? Será que seria isso? Historicamente, a gente percebe que uma resistência muito grande Uhum. dos homens de se cuidarem, né? Porque é como se ir ao médico, procurar uma terapia, Uhum. significasse uma perda da virilidade, né? Entendi. Como se, Uma fraqueza, né? Alguma coisa assim. infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade muito orientada Uhum. por concepções que são patriarcais, Uhum. né? Verdade. Machistas. Então, assim, ainda hoje eu vejo mudança nesse Nesse cenário. processo, nesse cenário, mas ainda hoje predomina a ideia de que homem não chora, parece coisa do século passado, Uhum. mas Mas infelizmente não é, ainda está muito presente entre nós. E, inclusive, quando eu falo de concepções que nos orientam, eu estou falando de homens e de mulheres também. Explica assim para mim, que não sei, para outras pessoas também, o que é a terapia junguiana? Como funciona? Então, a terapia junguiana, né, a psicologia analítica, eu diria que, assim, para falar de uma maneira simples, é uma terapia da acolhida, né? É uma terapia em que você acolhe as pessoas no seu sofrimento, né? E Jung tem uma frase que eu acho muito interessante, que para mim define muito bem o que é a psicologia analítica, né? Ele diz que domine todos os métodos, domine todas as teorias, mas a tocar uma alma, seja apenas uma outra alma. Então, o que para mim, Jung quis dizer com isso? Diante de gente, seja gente. Seja gente. Né? Então, é importante dominar teorias, é importante ter conhecimentos, é lógico, mas esses conhecimentos, essas teorias, esses métodos que conhecemos devem ser utilizados na perspectiva de tanger a alma. E não julgar também, né? A diferença da junguiana para freudiana, qual que é? Então, Jung, na verdade, ele foi discípulo de Freud. Então, há entre eles muitos pontos de convergência. Mas eu diria que tem 2 pontos principais de divergência que acabou separando Jung de Freud. Né? O Freud tinha a expectativa de Jung ser, né, aquele grande discípulo da psicanálise. Mas Jung, ele começou a discordar de Freud no sentido, por exemplo, do inconsciente coletivo. Então, Jung considera que nós temos um inconsciente pessoal, que diz respeito à nossa história de vida, às nossas emoções individuais, à nossa história familiar, mas também temos um inconsciente coletivo. O que é isso? Nós herdamos toda a história da humanidade. Né? Então, tudo que a humanidade vivenciou até hoje faz parte do nosso inconsciente coletivo. E Freud, ele não considerava esse inconsciente coletivo, ele falava de um inconsciente individual. Então, assim, é bem complexo compreender a psicologia analítica, né? A gente fica anos estudando, mas essa compreensão do inconsciente coletivo, da ideia de arquétipos, né, que são, eu diria, mecanismos primordiais presentes no nosso inconsciente, é fundamental para perceber a diferença entre Jung e Freud. E outro ponto, só para concluir,
diz respeito principalmente à energia psíquica. Freud falava de libido como uma energia predominantemente sexual. Uhum. E muito da teoria dele foi formulada a partir dessa ideia de libido. Para Jung, não. Para Jung, libido é toda a energia psíquica Uhum. que está presente na vida humana. Então, não é a energia sexual apenas. Tá? Então, ele fala que nossas emoções, nossas atitudes, a maneira de se relacionar com o mundo e com as outras pessoas está relacionada à nossa energia psíquica, a libido como uma energia mais totalizante, digamos assim. E na forma de atendimento tem diferença dos dois? Então, eu ouvi falar que tem uma que é um atendimento que a pessoa só fala, né, e o psicólogo, o terapeuta, ele ouve e não fala nada, e outro que é o contrário, que o terapeuta fala. Tem essa diferença? Então, é claro que há uma diversidade entre os terapeutas que são adeptos da psicanálise, né? Eu não posso dizer que todos agem de um mesmo jeito. Entendi. Né? E também há uma diversidade entre aqueles que são adeptos da psicologia analítica de Jung. Né? Mas, em geral, em linhas gerais, né, eu vou dizer que, pelo que eu percebo, os terapeutas junguianos, eles têm, como eu falei, uma acolhida um pouco diferente e intervenções, eu diria, mais direta. Entendi. Assim, aquela cena do divã, da pessoa sentada ali, e o psicanalista freudiano só fazendo perguntas, e o outro deitado respondendo. Assim, na minha compreensão, é uma cena que hoje não é muito mais comum, né? A pessoa deitada no divã, de olhos fechados e falando. Você vê em consultórios de psicanalistas né, a ausência de divã, a pessoa sentada, conversando mais cara a cara, né, face a face. Mas, para mim, os junguianos, eu os percebo no sentido de ter uma intervenção um pouco diferente. Não que o terapeuta vai dizer, você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, né? Nós não fazemos, não trabalhamos assim. Mas nós levamos o paciente ou o cliente, para alguns, a uma reflexão sobre os caminhos que querem seguir a partir de um processo de autoconhecimento. Entendi. Né? Então, por isso que hoje eu me dispus a falar um pouco sobre a metanoia e a metanoia na perspectiva feminina, principalmente, porque há diferença. Porque, para mim, o grande objetivo da psicologia analítica, da terapia junguiana, é promover a metanoia. Antes de falar da metanoia, eu ia até perguntar sobre isso, mas a gente vai anunciar aqui, vai falar um pouquinho sobre um dos nossos patrocinadores, rapidinho, tá? A gente quer falar da Itália Box, que é uma comida italiana maravilhosa, vem dentro de um combo com molho 100% artesanal. Eles fazem delivery, tá? O delivery chegou em Vitória, arrasando, e eles oferecem massas deliciosas, massas muito boas mesmo, com vários tipos de molhos. E aí você pode fazer o pedido, a gente vai deixar aqui na descrição o site, o telefone para vocês, e vamos deixar aí, você tem o QR Code, você pode colocar o seu celular e já apontar para o site deles. Inclusive, o almoço hoje é por conta Por conta deles, o da Itália Box. Isso aí. Temos também a Beta Cake. Beta Cake serve bolos, serve doces, e ela tem um espaço ali em Jardim Camburi
e pertinho do shopping Norte-Sul. É isso? aí, do ladinho do shopping. Passa lá para tomar um cafezinho, comer umas delícias da Beta Cake. Nossa, os bolos de lá são maravilhosos. Maravilhosos. Para quem vai fazer festa, é legal, ela pega encomenda também. Bolo, doce. Isso aí. Tem de tudo. Doutora, conta pra gente, eu tô ansiosa para bater esse papo, para saber um pouco mais da metanoia, até porque nós estamos na idade, né, que você falou. Fala um pouquinho o que é metanoia e para que serve, né, como é que é esse trabalho seu. Conta Então, pra gente. na perspectiva junguiana, como eu disse, né, Aham. a metanoia é um processo fundamental de expansão da consciência. Então, meta, a palavra meta, o prefixo meta, na verdade, que é de origem Uhum. grega, diz respeito ao que vem depois, ao que se busca Uhum. alcançar. Nós usamos muito a palavra meta. Qual a tua meta? Né? E noia diz respeito a conhecimento. Uhum. E a conhecimento no sentido da consciência. Então, pensando assim, metanoia é, de fato, uma mudança de pensamento e, por fim, também, por consequência, uma mudança de atitude. Uhum. Né? Então, estamos falando aí de um grande processo de expansão da consciência, de maior conhecimento de quem realmente somos. Uhum. Né? E Jung fala muito bem isso. Só sabendo o que de fato somos é que nós podemos nos curar. Entendi. Então, a metanoia aparece aí, em geral, como um período de crise, como um momento que nós começamos a nos questionar sobre o sentido da vida. Afinal de contas, quem somos, o que estamos fazendo nesse mundo. E acontece, em geral, mas não somente, nesse momento que se conhece muito como crise da Existencial? meia-idade, Ah, né? tá, da meia-idade. Ou como alguns teóricos preferem, nesse momento da passagem do meio, Uhum. né? Que é quando nós, de um modo geral, homens e mulheres, Uhum. e percebemos, homens e mulheres, falando só no sentido binário, né, gente? Aham. Porque hoje a gente tem aí É uma verdade. diversidade, né, de orientações sexuais. Mas estou falando, né, então, nós, de um modo geral, falamos e percebemos que nós, em algum momento da vida, que nós já vivemos provavelmente mais do que ainda temos Aham. para viver. Então, por mais que hoje também a gente está vivenciando um processo de aumento da longevidade, mas nós não chegamos ainda à possibilidade de viver 150, 200 anos, né? Dizem que Quem já dera, nasceu né? aí uma pessoa que vai viver 130, sei É. lá, 150 anos. Mas, assim, o que acontece é que, mais ou menos, na faixa etária de 35, 45, nesse período, né, nós tendemos a começar a nos aproximar um pouco mais da finitude da vida. É um momento que a gente também percebe que nós não temos muito tempo, que é muito diferente de quando a gente pensava aos 20 anos. É verdade, né? Quando você está aí na minha faixa etária, por exemplo, de 56 anos, Aham. a gente começa a pensar, o que eu consegui fazer até hoje na vida? O que eu estou deixando como legado ao longo da minha Você trajetória? começa, tipo, a acordar, né? Sim. O que está acontecendo com a minha vida? O que eu fiz até hoje? Isso pode acontecer em vários períodos da nossa idade ou uma vez só na vida? Em vários períodos. Em vários períodos, Sim. né? Como eu falei, a metanoia ocorre principalmente nesse período aí, da passagem do meio. E a pessoa fica com medo do futuro Pode ter. também? Pode ter. O que porque vai ser de a mim, né? pessoa pode até fazer um cálculo. Tem gente que calcula. Aham. Será quanto tempo eu tenho ainda
para desenvolver tais projetos. Eu Aham. quero fazer um Sim. curso superior novo, Uhum. por exemplo, né? Mas o curso vai demorar 6 anos. Uhum. Vale a pena me dedicar a uma nova formação? Uhum. Porque tem muita gente nessa fase, inclusive, que muda profissionalmente, né? Que vinha Isso. assumindo uma carreira profissional muito mais porque para ter se adequado às condições de mercado, porque de fato queria, né? Uhum. E aí, nesse momento, começa a pensar, poxa, eu queria ser um músico, eu queria ser uma professora, Aham. Começa a uma colocar os sonhos terapeuta. na frente, Exatamente. né? Aham. Por que que até hoje eu estou trabalhando aqui como um empresário Uhum. que trabalha 16 horas por dia? Um exemplo, Uhum. né? Então, há muitas possibilidades de mudanças, e mudanças exigem tempo. Então, é um momento em que as pessoas, inclusive, calculam e pensam o que querem fazer Aham. e colocando como principal o sentido Uhum. do que vão fazer Uhum. na vida, né? Entendi. Então, assim, a metanoia é um momento privilegiado para o que a gente chama de processo de individuação. Uhum. Então, para Jung, a individuação é um processo em que você se percebe como um ser único, Aham. como um ser singular. Individuação que é diferente de individualizar-se, Aham. né? Se individuar é diferente de se individualizar. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a individuação ocorre exatamente tendo a perspectiva da relação com o outro. Entendi. Não é um processo solitário. Solitário, né? Muito pelo E- contrário, é a perspectiva da alteridade. Aham. É conhecendo aquele que é diferente que eu começo a conhecer um pouco mais quem de Uhum. fato eu sou. Conhecendo aquele que é diferente de mim, que eu Uhum. começo a me questionar também É a verdade. respeito de quem eu sou. Aham. Isso acontece E- mesmo. É tomar A o outro gente como espelho. tem essa Né? experiência própria, A, né? Sim, a metanoia acontece com homem também? sim, Homem e sim, mulher, né? sim, como eu falei, né? Aham. A Eu metanoia vi está uma, presente no ser humano. eu vi uma entrevista uma vez de um homem, acho que ele tinha uns 70 anos mais ou menos. Aí ele falou assim: Nossa, eu estou tentando vestibular para medicina escondido da minha família já tem um tempão. E passou no vestibular. Aí ele falou: Eu só contei agora que eu passei. Que ele foi fazer Qual a Aconteceu. idade? uns 70 mais ou menos. É. Tá vendo? Pois como eu falei, né? A pessoa faz um cálculo. Tem uma Aham. perspectiva de 70 vida anos. até o Ainda 100. dá É. tempo, né? Mas a metanoia diz respeito a mulheres, homens, Aham. lésbicas, Aham. gays. E, O e ser você, humano em geral, né? você colocou aqui metanoia feminina na perspectiva da psicologia analítica. Então, apesar de dizer respeito, né, Aham, a todos e todos aham, e todas, a metanoia feminina tem algumas diferenças. Por quê? Porque nós estamos falando de mulheres que, historicamente, vivem esse processo de dominação uhum, masculina. entendi. Né? Então, como eu falei no início, nós ainda estamos numa sociedade Uhum, em que há uma orientação patriarcal, aham, né? Que predomina uma orientação patriarcal. Então, as mulheres, ao longo da história, sim, vêm sofrendo com esse processo de uhum, dominação masculina, né? Hoje, nós já estamos aqui ocupando espaços como este, aham, mas isso foi conquistado a duras penas, né? Então, uhum, todo esse processo de sofrimento, de opressão da mulher está presente aqui no nosso inconsciente uhum. coletivo, Coletivo, né? eu diria, né? E nós somos muito cobradas, de fato, a estar dando respostas que sejam coerentes com esse modelo aí que se estabeleceu, Uhum, né? Então, assim,
nós também, claro, sabemos do processo de resistência das mulheres, mas sofremos com todo esse processo de opressão. Não precisa nem falar aqui no nosso estado, a gente registra altos índices de violência. Você tem muita mulher de 50 anos aí, ou sei lá, procurando trabalhar essa questão da metanoia? Sim, sim. Tem muitas mulheres. Muita procura? Sim, aparecem. Um pouco menos, um pouco mais, mas eu diria que hoje, boa parte das mulheres que eu atendo estão vivenciando, sim, esse processo. Né? E mesmo mulheres mais jovens, eu sempre digo que são mulheres que têm a oportunidade de não precisar chegar lá na chamada meia-idade, passagem no meio, para fazer essa metanoia, né? Para vivenciar esse processo de expansão da consciência, de maior autoconhecimento, porque, assim, diante de um processo como esse, o ser humano e a mulher em específico pode ter depressão, angústia, ansiedade, mas também é um grande momento de florescimento, né? De realmente saber quem é, o que quer ser e como quer se relacionar no mundo. Entendi. Então, assim, quando a pessoa tem essa oportunidade de procurar uma terapia e vivenciar esse processo, é muito importante. Entendi. Né? Então, assim, como eu estava falando da questão da metanoia feminina, a gente, especialmente nessa fase da meia-idade, que a gente começa a pensar sobre o que realmente a gente está fazendo na vida e o que a gente quer ser, né? A gente começa a se voltar para esse maior autoconhecimento. É um momento também que somos cobradas a, por exemplo, ter o corpo perfeito, né? Então, a gente começa um processo de envelhecimento e é justo nesse momento que a gente também... Vem as cobranças, né? A questão da autoaceitação, né? Das ruguinhas, das gordurinhas, né? Quer dizer, de certa maneira, a gente... A flacidez. É cobrada desde sempre. Mas é justo nesse momento que o corpo começa a dar sinais. E como muda, né? E a gente sabe como muda. Muda radicalmente. Parece que é do dia para a noite, né? Às vezes. Sim. Principalmente nessa fase da menopausa. Sim, né? Pois porque muitas vezes a metanoia é, inclusive, startada por um processo também de climatério, de menopausa, sabe? Esse momento que você olha para o espelho e também percebe as rugas estão aparecendo, os cabelos estão mais brancos, ressecados, a pele ressecada. E aí tem os compromissos com os filhos. Muitas mulheres aí, principalmente mulheres de classe média que se especializaram profissionalmente, adiaram um pouco o projeto de ser mãe. Então, tiveram filhos mais tarde. E hoje, por outro lado, os pais continuam vivos porque aumentou a longevidade. Né? A gente sabe aí que em pouco menos de um século, cerca de 70 e poucos anos, houve um aumento de 30 anos da expectativa de vida. Eu vi um jornal antigo, né, falando assim, um artigo, né, uma idosa de 40 anos. Hoje não é idosa mais. De jeito nenhum. Mas assim, então, muitas mulheres, elas convivem com filhos ainda adolescentes e pais já idosos necessitando de cuidados. E há uma pressão social muito forte para dizer que a mulher é a principal responsável em cuidar dos pais. A culpa é da mãe, né? E é a principal... Não nesse sentido da culpa ser da mãe, mas no sentido de que a mulher é a principal responsável pelos cuidados com os filhos. Com a família em geral. Com a família.
E é também a principal responsável pelos cuidados com os pais. Muitas vezes Verdade, a mulher ela atua numa área que não tem nada a ver Uhum. com cuidado, mas numa família que tem uma filha e um filho, por exemplo, quando os pais precisam de apoio, quem é chamada principalmente? A filha e não Uhum. o O filho, né? E com os nossos filhos também. Uhum. Os filhos estão com problemas na escola, quem é chamada principalmente? A mãe. É. Isso tem mudado, como eu falei, Uhum. né? Mas eu me lembro bem quando minha filha estava na creche, vinha os bilhetes. Senhora mãe, sabe? E aí eu questionei na creche, por que senhora mãe? E o pai não é responsável pela minha filha, né? Assim, e aí, realmente a gente não tinha pensado nisso, entendeu? Mas sempre pra mãe. É porque geralmente a mãe que realmente já toma frente, né? Assim, já é uma coisa. Hoje está diminuindo, Hoje está não, diminuindo. Mas É uma geralmente a mãe acaba ficando um pouco mais à frente, né? Da educação, né? resolver os problemas resolvendo, da casa, né? Tem mais tempo com, filhos. né? Quando não trabalha, né? Pois Quando... mas a mulher acaba acumulando, como eu falei, especialmente no caso das mulheres Uhum. Que se especializaram profissionalmente, Uhum. e aí elas são cobradas a tudo isso, sabe? A assumir diferentes personas. Uhum. E né? fica uma carga muito forte, né? Porque, assim, quem disse que tem que ser a mulher a cuidar da casa, dos filhos? Quem disse isso? É ser uma construção cultural. Uhum. E é cultural até dela mesma, né? Às vezes, né? Porque assim, quem incorporou, né? Vem de gerações. Mas o que é construção cultural pode ser modificado, pode ser transformado, né? Depende de como nós vamos construindo nossas relações, entendeu? Então, não tem nada que diga que você, por ser mulher, tem que dar conta da saúde de toda a família, do marido, do marido, tem limpar, que passar, cozinhar. Sabe? Tem uma concepção cultural muito forte de que a mulher é a cuidadora, né? Até mesmo na hora que você vai, muitas famílias contratam cuidadores, muita gente já pensa não em consegue mulher, né? pensar sequer num cuidador. Ainda dizem por aí que a mulher é um sexo frágil, né? Exatamente. E ela mesma já acaba, por causa dessa cultura, ela mesma já acaba assumindo, né? Esse papel, assim, né? Sim, muitos acabam. Isso está lá presente no nosso inconsciente coletivo, no nosso consciente individual. Né? Então, muitas mulheres e homens incorporam essas concepções. Né? Por isso é realmente necessário questionar tudo isso no sentido da mudança, porque a gente precisa rever esses papéis que ocupamos socialmente. Mas eu estava dizendo, tudo isso sobrecarrega hoje muito como? As mulheres, né? Então você tem que ser assim, super mulher e assumir Mulher diferentes Maravilha, né? personas. Né? O que são personas? A palavra persona diz respeito aos papéis sociais que nós desempenhamos, a como nos apresentamos para a socialmente aos outros, né? É uma máscara social que vamos assumindo. Podemos ter diferentes máscaras. E Jung também fala para nós sobre a sombra que está lá no nosso inconsciente. O que é a sombra? A grosso modo, eu diria que a sombra é tudo aquilo que reprimimos ao longo da nossa vida e que está lá no nosso inconsciente. É tudo aquilo que a gente, por algum motivo, não quer ser. Então, quando nos deparamos com a nossa sombra, nós começamos a nos questionar sobre quem de fato somos. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente fica tão vivendo nossas personas que nós não nos voltamos para às vezes não sabemos sombra. Quem nós somos, né? Exatamente. Mas a sombra está dentro de nós, né? Os nossos
valores, as nossas concepções sobre a vida, sobre o que é ser humano, Uhum. muito do que nós gostamos e não expressamos, Uhum. está lá no nosso inconsciente, né? No sentido de constituir uma sombra. Uhum. E nós temos, então, personas e sombra. E como eu estava falando, muitas vezes nós ficamos tão agarrados às nossas personas Uhum. que nós não paramos para entender um pouco mais o que tem lá na nossa sombra, Entendi. o que tem de nós no inconsciente. Uhum. E, por mais que as pessoas pensem diferente, nós somos muito mais inconscientes do que consciente. Né? Então, na metanoia, nós, então, estabelecemos um diálogo com a sombra. O ego se comunica com a sombra e faz uma mediação entre a sombra e a persona. Mas, quando nós, mulheres, estamos tão presas a esses papéis sociais que temos que exercer, a gente fica correndo tanto para desempenhar tantos papéis que não paramos para realmente Pensar na gente. pensar e fazer esse processo de se voltar para o que nós temos de singular, para conhecer o que está no nosso inconsciente, na nossa sombra. Né? É essa busca da sombra que pode, de fato, promover um maior autoconhecimento e pode, de fato, nos levar à mudança. Por isso, chamamos esse processo de metanoia. Né? Então, assim, por que eu vejo que, no caso da mulher, há especificidades? Porque a gente vive ainda sob a dominação masculina. Com todas essas cobranças que eu acabei de falar. Né? Então, muitas vezes, são mudanças no nosso corpo, inclusive, que vão dar início a um processo de metanoia. Né? Hoje, a gente tem visto, por exemplo, muitas mulheres comemorando os 50 anos, fazendo festas. Antigamente elas escondiam a idade, né? Escondiam a idade. Por quê? Porque hoje muitas mulheres estão realmente vivendo esse processo de florescer, né? De tomar consciência do que realmente são e de se auto-reconhecer como alguém que tem direito a ser o que tem uma importância, né? E a viver de outra forma. Né? A gente vê, por exemplo, muitas mulheres assumindo totalmente cabelo branco, os fios brancos. Né? O cabelo cacheado também. Sim, né? Então, essas mulheres vêm, de certa maneira, isso é muito simbólico, né? Por quê? Porque demonstra o quanto é possível ser, de fato, mulher, sem precisar esconder a idade, sem precisar esconder, né? Os fios brancos. Então, assim, a metanoia feminina, ela pode nos contribuir, nos ajudar para realmente ser o que somos. E como eu falei, né? Sendo o que de fato nós somos, é que nós podemos nos curar. Curar no sentido psíquico, né? Curar no sentido de ter uma vida mais plena, mais feliz, mais autêntica, mais realizada. Muito interessante né? isso. Então, assim, a terapia pode, e em geral, né, tem essa finalidade de promover a metanoia. Eu diria assim que tem pessoas que são tão grudadas com a persona que tem muita dificuldade, inclusive, de se colocar no processo terapêutico. Né? É uma negação
da possibilidade de se conhecer Uhum. melhor. Uhum. Né? Na verdade, em geral, as pessoas têm realmente muita resistência a ir para um processo Uhum. terapêutico. Né? Por quê? Porque, de fato, é na terapia que você vai se conhecer. E tem gente que não quer se conhecer. Uhum. Não quer se conhecer. Porque se conhecer exige um compromisso Uhum. com o próprio ser. Né? É preciso se conhecer melhor para saber, inclusive, ter consciência do que, de fato, quer ser no mundo. Uhum. Né? E do sentido da existência. Eu lembro que eu fiz terapia uma época, né, que eu te falei, né, uns 6 meses mais ou menos. Mas foi pouco tempo, mas foi um tempo assim para descobrir tanta coisa que eu não estava, nunca tinha percebido da minha vida, né? Uhum. Tanto do meu passado quanto do meu presente, que uma coisa está em ligação com a outra, né? É quando você de fato se coloca na terapia, Uhum. você consegue fazer isso. Agora, tem muita gente que tem medo de se Uhum. conhecer, que pode se assustar. Uhum. Nossa, será que sou eu? Eu sou isso mesmo. Mesmo? Será Eu que sou assim? Eu sou assim. E por isso, como eu falei, muita gente se apega à persona, Uhum. liga o automático, ó, E vai, né? e vai, entendeu? Mas quando se depara com esse processo, sofre muito. Uhum. Né? Há um sofrimento psíquico Uhum. muito grande, Uhum. sabe? Então, assim, eu, claro, né, enquanto terapeuta, Uhum. vejo o caminho do autoconhecimento como um caminho Uhum. fundamental. Acho Com que certeza. se todo mundo pudesse, todos, acaba a gente até se valorizando mais, todas né? deveríamos né, realmente nos dedicar a um processo terapêutico. Uhum. Doutora, a gente quer agradecer a sua participação no nosso podcast. Infelizmente, deu nosso horário. Nós queremos te agradecer a sua participação aqui no podcast. A gente gostou muito desse bate-papo, muito aprendizado, né? Muita coisa diferente, assim, a questão da metanoia, né? Que eu não tinha ouvido falar sobre isso, né, Simone? Você já conhecia? Também não. Não. Então, é bastante aprendizado para a gente. A gente agradece a sua participação. Então, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Para mim é sempre bom poder falar de assuntos que dizem respeito à nossa saúde mental, à nossa vida. Uhum. Então, para mim também foi uma grande satisfação conversar aqui com vocês. Gostaria de dizer que eu tenho um Instagram, né, que eu estou começando. Pode falar. Quem quiser conversar um pouco mais sobre esses e outros assuntos, Andrea Bayer _terapia, tá? Bacana. Depois a gente pode... A gente vai seguir. Pode seguir lá. Então, assim, quem quiser conversar, entender um pouco mais, estamos só chamar à lá. disposição. Só chamar, que eu vou gostar muito de poder compartilhar experiências e pensamentos com vocês. Joia. Isso aí. E você que está nos assistindo, dá o seu like lá pra gente, deixa a sua inscrição e acompanhe o nosso podcast. Inscreva-se no nosso canal, olha aí toda a descrição que tem um monte de informação bacana para vocês. E toda terça-feira tem o lançamento de um novo podcast. Valeu! Até mais!